Hoje à noite, Paulo Augusto de Matinhos, do Paraná, O Menino Pinguim. A história de um cara que trata 2 vezes por dia mais de 1.000 periquitos verdes. É incrível. E quando ele tinha 14 anos, ele tinha 2 pinguins na casa dele, gente. Vocês não vão acreditar nessa história. A história de Paulo Augusto, não percam hoje à noite. Não percam. O Menino Pinguim. Não percam mesmo, de verdade. É sério. Olá, tenebreiros do Brasil e do mundo e tenebreiras, estamos aqui novamente, começando uma semana, uma boa segunda-feira para todos e uma excelente semana para todos. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que hoje é a dica de ouro e dica de tenebro, 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 tenebro. Hoje são as dicas. Outra coisa, eu quero mandar um recado também para algumas pessoas que estão lá no Facebook fazendo uma confusão com a galera tenebreiras. E as tenebreiras e os tenebreiros estão fazendo perguntas a respeito disso. Alguém lá colocou um anúncio falando que o substrato de farelo de trigo não é bom, aonde emagrece, aonde não sei o quê, aonde a gente tem o substrato melhor, foi desenvolvido por nós. Amigo, você está mentindo, você está confundindo as pessoas, querendo atrair cliente de um modo negativo. O substrato, farelo de trigo, é muito bom para o tenebro. Se algum estado, algum lugar estão vendendo com muita palha, é sim, de repente, o tenebreiro e a tenebreira sabe como usar uma farinha de rosca, botar uma aveia a mais para engordar os bichinhos. Agora, não fala que o farelo de trigo não é bom, porque qualquer empresa, qualquer biofábrica usa o farelo de trigo. Se você quiser mudar a alimentação, e como tem gente vendendo muito agora substrato, porque o tenebro entrou na moda, tem gente vendendo substrato, substrato desenvolvido para o tenébrio, é indicado por nós, e não mostra nenhuma especificação, meu amigo, cancela. Cancela a borda ali, tá entendendo? Cancela a venda. Outra coisa, se não foi feito pelo zootecnista, não aprova. Não aprova. Porque qualquer um em casa pode pegar umas substâncias lá, misturar, dar para o inseto e ele vai engordar. Tá entendendo? Tem um monte de produto, tá? Que a gente pode ir no mercado, no atacadão, na agropecuária comprar e o inseto ele come, tá bom? Outra coisa, o tenebro se adapta muito bem em alimentos secos, desde que esses alimentos não tenham uma substância que botam lá na ração de crescimento de pinto e na ração para codorna. A ração para codorna é boa, mas tem que ser a granulada. Aqui tem o farelo, dá muito problema. E o farelo de crescimento de pinto também dá problema. Alguns já estão perdendo ali no nosso grupo, andaram perdendo, não trocaram, andaram perdendo, agora estão atrás de farelo de trigo. Detalhe, quando você muda o substrato para farelo, para ração de pinto, de crescimento, tá? O tenebro come, fica doente e poucos sobrevivem. Fica 2, 3 meses eles morrendo ainda. Isso é fato, aconteceu comigo. No começo desse canal, o ignorante aqui também dava ração para pinto, achando que estava abafando. Tá entendendo? Acontece que começou a morrer, eu coloquei no YouTube, uma galera foi indo me ajudando, e a gente começou os grupos, conheci um monte de tenebreiros pelo Brasil, tá entendendo? E um monte, pessoas que estão vendendo 5, pessoas que estão vendendo 8, pessoas que estão vendendo 10 anos até 15 anos, tá? Entraram em contato comigo, me deram dicas de como tinha que fazer, tá entendendo? E esse pessoal nunca me cobrou nada. E esse pessoal trabalha com farelo de trigo há 15 anos e vou te falar, ele tem um baita criação de tenebro, tá? Fui visitar agora, essa semana, não entrei na casa dele, eu disse para ele por causa até
da pandemia, que eu ando me cuidando muito, mesmo que não esteja cuidando, mas eu estou me cuidando, mano. Enquanto que o Ministério da Saúde não der lá o carimbo lá, ó, não tá morrendo mais ninguém, vocês podem andar aí, mano, eu estou me cuidando. 140 caixa com farelo de trigo. Então não vem falar besteira para mim. Dicas de ouro, hoje, no Tenebres Dedé. Se inscrevam, sininho, dê um like e marque ali. Escreve alguma coisa, pô. Escreve ali alguma coisa que você está criando, você está vendo. Ô, não vê só? Escreve ali, diz um oi, um bom dia, boa tarde. Fala alguma coisa. Vamos lá, então. Separar as pulpas. Separar as pulpas. Pupas. Quando a caixa de Tenebra e o molitor estiver ali em desenvolvimento e você colocar o seu substrato, que seja farelo de trigo, aveia, tá? Eu só estou falando aveia, que tem gente que coloca aveia. Mas vamos substrato. Farelo de trigo, que eu coloco. E coloco 3 colheres, tá? De farinha de rosca. Eles amam. Eu coloco para eles chuchu. Minto. Às vezes eu coloco chuchu, mas o que eu mais tenho colocado é cenoura. Eu coloco muito cenoura. Eu coloco, já falei para vocês num vídeo aqui, que eu coloco fatias fininhas. Muito bem. Estão desenvolvendo lá, tá, virou pupa. O que você tem que fazer? Você tem que recolher as pulpas. Pulpas. Você tem que recolher as pulpas. Por quê? Porque elas vão estar lá em defesa, no meio das larvas, e vai acontecer o quê? As larvas vão comer as pulpas. Sim, elas não sabem diferenciar se é da família ou não, meu amigo. Elas vão comer as pulpas. Então, é isso você tem que fazer o mais rápido possível. Tá entendendo? A manutenção é muito importante, tá? Para tirar a cenoura velha. Eu nem faço isso, porque eu coloco fatias fininhas todo dia. Todo dia não. Um dia sim, um dia não. No dia não, eu vou lá ver. Se não tiver mais cenoura, eu pego, faço o quê? Corto mais 2 fatias e boto lá. Se eu ver lá no substrato que elas empurraram para dentro, para o fundo, e ainda tem um pouco de cenoura, eu não troco. Eu não coloco. Eu deixo para o outro dia colocar. É assim que eu faço. Bem, você colocou então separado na pupa, numa caixa. Tem gente que coloca numa caixa com substrato. Tem gente que coloca numa caixa vazia. Vai por você. O que você tem que fazer quando essas pulpas se transformar em besouro? Você tem que tirar esses besouros o quanto antes, o mais rápido possível. Por isso que todo dia você tem que olhar essa caixa. Colocou pupa, entre 7, 10, 15 dias, fica olhando. Dependendo da temperatura, ela implode logo e começa os besouros. O besouro, quando está branco, marronzinho, ele não está muito ativo ainda. Ficou preto, a atividade dele é enorme, ele vai pegar uma pupa, vai chupar ela e ela vai nascer defeituosa ou até, como eu já percebi, algumas pupas ficam secas. Essa é a dica de ouro do Tenebres Dedé hoje para você. É isso aí. Depois, haverá muitos ovos lá. Muitos ovos quando tiver o besouro na caixa. Olha, gente, eu estava estudando aqui até uma página americana, estava falando aqui que, claro que você não tem que remover os ovos, como a gente sabe. Mas olha só, diz aqui no Tenebro Molitor que os ovos incluirão entre 4 e 19 dias, tá? Dependendo da temperatura. Aí é que tá. Entende? E que uma fêmea aqui coloca até 500 ovos. Bem, gente. Agora também tem uma coisa que eu estava lendo num outro artigo, é que sim, os besouros comem sim os ovos, tá? Se eles ficar muito besouro numa caixa, e eles começar a colocar ovo, e você colocar lá uma cenourinha ou outra em cima de uma caixinha de ovo, né? Os besouros em atividade, eles vão procurar também a umidade que estiver mais perto. Não pensa que ele vai sair de um lado da caixa, vai lá para o outro para comer a cenoura, não. Ele vai comer os ovos. Então, sim, essa perda é normal.
tá bom? Bem, gente, e a continuação da manutenção semanal que você tem que dar, né? Toda semana e dando uma olhada para ver se não vai aparecer ácaro. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí, porque esse canal assim, a gente deixa alguma coisa sempre aberto, alguma coisa sempre para você fazer uma pergunta. Quero mandar um abraço hoje para o meu amigo Dan. Dan, você sempre está vendo o programa, você sempre faz uma pergunta, sempre rebate alguma coisa. Você é importante para nós, tá? Um abraço aí para vocês, tá bom? Boa semana. Ah, outra coisa. Hoje à noite, exclusivo, O Menino Pinguim. A história do Menino Pinguim. Hoje à noite, não percam a história do Menino Pinguim.